Bem, então estamos gravando o nosso encontro do grupo de discussão sobre ceticismo, seminário sobre as hipotiposes do sexto empírico, dia 4 de maio de 2021. E hoje vamos começar a leitura e a discussão sobre o texto acerca das expressões céticas. Eu não dei boa tarde para todo mundo. Tá o Pedro aí também, né? Verdade. Pedro, Gilberto. Tudo bem com vocês aí também? Boa tarde, tudo bem? Sim. Ótimo. Muito bem, pessoal. Então, você comanda aí, Rodrigo? Sim, vamos continuar aqui. Bom, né, último encontro, a gente terminou a discussão sobre a questão da causalidade com os tróficos de Agripa. E agora a gente vai entrar sobre as expressões céticas, que é a partir do parágrafo 187, página 53 do espanhol, do PDF, e 83 do inglês. Vamos começar a leitura aqui sobre as expressões céticas. Posto que ao valermos de cada um dos trópicos, deste e da suspensão de juízo, fizemos uso de certas expressões indicadoras da disposição cética e de nossa forma de sentir, tatos, como quando dissemos não é mais, ou não deve determinar-se nada, e algumas outras expressões. O seguinte poderia ser de termos a continuar e continuarmos também sobre elas. E comecemos pela expressão não é mais. Na realidade, esta anunciamos umas vezes, tal como acaba de dizer, e outras assim, nada é mais. Porque não adotamos, como alguns supõem, a do não é mais nas questões concretas e a nada é mais nas questões gerais, senão que indistintamente colocamos não é mais ou nada é mais. E aqui as tratamos como uma só. Bom, aqui está tentando explicitar melhor os usos dos termos que e das expressões que eles utilizam na hora das argumentações. E ele começa com essa peculiar que chama não mais, não é mais, que realmente quando ele fala assim, isso não é mais isso do que aquilo. Ele só está, até o momento especificando, quando ele fala não é mais, ou nada é mais, está tratando a mesma coisa. Não necessariamente o nada é mais se diz algo mais genérico, e o não é mais para algo mais particular. Vamos continuando. Pois bem, esta é uma expressão elíptica. Da mesma maneira, com efeito, que quando dissemos um duplex, que dissemos implicitamente uma vivenda duplex. Isso é coisa do espanhol, né? E quando dissemos... devia ter colocado uma... laantia, que está implícito... É uma coisa bem próxima do espanhol. Essas expressões que, quando você usa só uma palavra, em vez de dizer a palavra, a expressão toda. Uhum. Enfim, continuando. E quando dissemos laantia, dissemos implicitamente lacare antia.
Assim também, quando dissemos não é mais, dissemos implicitamente não é mais isto que aquilo, acima que abaixo. Por outro lado, alguns céticos, em lugar da forma interrogativa do não, escolhem o que é mais isto do que isso, para os que se entenda como sendo por que mais isso do que isso, ainda que tomem o que no lugar do porquê. Então, é tão normal valer-se das formas interrogativas em lugar das enunciativas. Por exemplo, que mortal não conhece ao que compartilhou feito com Zeus? O leito com... Qual mortal não conhece aquele que compartilhou o leito com Zeus? Como valer-se das enunciativas em lugar das interrogativas? Por exemplo, busco onde vive Dion. E pergunto com que deve entusiasmar-se um poeta. Por outro lado, também o que se toma em lugar do porquê em Menandro. Quem foi, pois, que foi abandonado? Eu não é mais isto do que isso, deixem claro nossa forma de sentir, segundo a qual, em virtude da equivalência dos supostos, concluímos na neutralidade, entendendo por equivalência a igualdade quanto ao que nos aparece provável, entendendo Rodrigo, geral. só um pouquinho, vamos parar e ver. É muito texto, e vamos ver aqui se tem Tá alguma certo. questão aqui para a gente. Ó, as expressões que ele dá aqui, bom, o sentido aqui parece claro, né? Dobro ou duplo, ele diz, é uma expressão utilizada para cobertor duplo ou casaco duplo. É que nem se nós disséssemos assim, fôssemos pedir uma gelada. Me veio uma gelada. Uma gelada implicitamente é uma cerveja gelada. Nós dizemos implicitamente rua principal. Nós dizemos principal quando nós queremos dizer rua principal. E nós dizemos não mais quando nós dizemos implicitamente não mais isto do que aquilo de modo algum. Na verdade, essa expressão menos elíptica aqui também não é tão menos obscura do que a expressão original, né? Tem uma nota aqui uma nota do Pierre Pellegrin, dizendo, guardando o anocato que Anas e Barnes suprimem. A expressão quer dizer, sem dúvida aqui, num sentido ou noutro, quer dizer, não mais isto do que aquilo, nem aquilo do que isto. Né? Então, ele vai depois, em seguida, se referir a isso daqui como algo relacionado à isostênia, né? Ao equilíbrio dos opostos. Seguramente é algo que está relacionado com o lema cético, né? O lema sobre é possível encontrar razões de igual força de ambos os lados, né? Sobretudo é possível encontrar razões de igual força de ambos os lados. Provavelmente o fato dele escolher essa expressão em primeiro lugar deve ter conexão com o fato de que ele apresenta. Deixa eu ver aqui.
Ele apresenta o próprio ceticismo como a faculdade, a capacidade de colocar face a face coisas que aparecem, bem como as que são pensadas, de qualquer maneira que seja, a capacidade pela qual, pela sua força igual, nós chegamos à suspensão do juízo e depois à tranquilidade. O que eu queria chamar a atenção aqui é uma coisa que eu acho interessante sobre o Montaigne em particular. Frequentemente, os intérpretes da filosofia do Montaigne, frequentemente eu encontro um comentário dentre as pessoas que pretendem explicitar qual é a peculiaridade do ceticismo montaigniano, afirmações do tipo: Montaigne, por julgar que a linguagem é algo incapaz de exprimir o ceticismo de uma maneira precisa, recorre à fórmula interrogativa. E com isso inventaria um novo tipo de ceticismo. Essa fórmula interrogativa que ele diz, eu prefiro a fórmula interrogativa. Os céticos não podem exprimir plenamente a sua maneira de pensar através das afirmações, né? Eu prefiro enunciar essa ideia através de uma fórmula interrogativa como esta que eu inscrevi numa efígie de uma medalha que eu mandei imprimir. Que sei eu? Então, que sei eu seria a interrogação que exprimiria a novidade do ceticismo do Montaigne. Mas olha o que o sexto empírico afirma aqui. O próprio sexto empírico está dizendo aqui, alguns céticos tomam o não como similar a um termo interrogativo. É como se dissesse por que razão isto em vez daquilo. Então não foi o Montaigne que inventou isso. O Montaigne simplesmente, me parece, na melhor das hipóteses, ele está ali utilizando uma solução prevista já no ceticismo antigo, como uma solução que os próprios céticos antigos achavam que era adequada para exprimir a sua filosofia, como sendo aquela que, do seu ponto de vista pessoal, parece ser a mais, vamos dizer, eloquente, ou a mais clara, digamos assim, para enunciar uma determinada ideia. Mas, nesse caso, como noutros, o que o Montaigne está fazendo é se colocar diante dos textos antigos e reformular em seu próprio nome o ceticismo tal como ele está lendo nesses textos antigos, né? Muitas vezes ele apresenta isso no nome dele. Eu acho esse um bom exemplo para mostrar como muitas vezes não levar em consideração as fontes, no caso do Montaigne, nos pode levar. Eu acho que o Montaigne, inclusive, faz isso. Eu acho que uma questão curiosa no caso do Montaigne é saber por que ele sistematicamente, quando está tratando de questões céticas, se vale de algum expediente pelo qual a fonte parece ser, de algum jeito, deixada à distância, né? Porque o que esse expediente parece fazer no texto, né? Ele parece fazer o seguinte: bom, os céticos antigos se exprimiram assim, eu prefiro me exprimir assim. Só que esse eu prefiro é só uma maneira de criar uma aparência de distanciamento
para, na verdade, usar uma solução que vem ela diretamente do ceticismo. E isso Montaigne faz frequentemente. Né? Tem outras passagens em que o Montaigne parece que anuncia. Anuncia talvez é muito forte, porque o que eu estou dizendo, não, o texto do Montaigne não é um texto em que ele formule claramente uma... Ele fala dos pirrônicos e de si mesmo, né? Mas assim, tem uma outra passagem que ele fala: para os sábios, filosofar é duvidar. Mas eu, como não sou sábio, digo que filosofar é apenas fantasiar, ele usa, né? Fantastique e niaiser, e tratar de bagatelas, tratar de ninharias. Porque cabe aos sábios decidir e aqueles que são meros aprendizes apenas investigar. É mais uma afirmação que parece criar esse mesmo distanciamento paradoxal. Quer dizer, ele não é ele, de um lado os sábios, de outro lado ele, de um lado os pirrônicos, de outro lado ele. Só que quando você observa o conteúdo que ele atribui a si mesmo, a sua própria filosofia, mais uma vez a gente vê um reflexo do ceticismo. A que se deve isso? Não sei. É o tema do qual eu trato na minha tese, né? Mas eu só quis mencionar, não é porque eu queira falar da minha tese, mas eu só quis mencionar isso porque essa passagem aqui do Sexto Empírico, ela é particularmente interessante nesse caso do Montaigne, né? Vou comentar porque não ficou muito claro no texto, né? Porque ele estava comparando, parecia que era só, porque ele estava dizendo que estavam expressando a mesma coisa, né? Quando estavam com frases que pareciam enunciativas ou interrogativas. Sim. São formas diferentes de fazer perguntas. Mais para frente ele vai falar especificamente do uso do não é mais, que está num contexto de comparações entre teses opostas, né? Quando o cético se depara com o dogmático afirmando uma coisa, ele tenta afirmar o oposto. Então, aqui ele diz, no 191, parágrafo 191. Vamos reler aqui só do 190 de novo, Rodrigo, que eu estava Tá pensando bom. nesse texto aqui. Aí eu parei de acompanhar aqui quando você leu. Vamos Pode retomar ser. então do 190. Pode ler, sim. O não é mais isto que isto deixa claro nossa forma de sentir, o pathos, tá em inglês, segundo o qual, em virtude da equivalência de nossos opostos, concluímos na neutralidade, entendendo por equivalência da igualdade enquanto o que dos que nos aparece provável e entendendo em geral por opostos as coisas que se impugnam mutuamente e por neutralidade o não assentimento a nenhuma. Uhum. De fato, a gente não tinha terminado de ler, não. Espera um pouquinho. Nós chamamos de força igual, o termo é isósteta, né? É a igualdade no que diz respeito à igualdade no que nos aparece pítanon, plausível. Pode-se
reter o texto dos manuscritos, né? Isote também legonton remon, os três termos estando definidos na ordem em que ele aparecem. Pappenheim corrige o manuscrito assim: Isostenian men legonton. Isostênia é o substantivo, né? Que é usado para se referir à igualdade de forças, né? Que é o mesmo termo que aparece lá na ordem das razões, né? Que o sexto empírico está apresentando. O sexto cético se depara com a igualdade das forças das razões opostas. Em inglês colocar equipolência. Equipolência. Essa palavra eu não saberia aqui tratar da filologia desse termo aí, mas isos é igual, né? O teneian deve ter alguma coisa a ver com a raiz do português, né? De palavras como tensão, por exemplo, né? O Porchat, ele dizia que eu lembro do Porchat quando ele explicou isso, dele dando exemplos de usos literários dessas palavras. E que não sei de onde que isso vem, né? Isso vem da minha memória, por enquanto, que pode estar me enganando, mas ele falava algo da isostênia como um adjetivo usado para descrever uma rede bem feita. Como uma rede bem feita, né? Uma rede bem amarrada que quando você puxa ela não vai arrebentar de nenhum lado. Quer dizer, a isostênia é essa... A imagem da rede, ela dá um pouco esse sentido figurado interessante, né, para essa ideia, né? Você tem razões e você não consegue, entre essas razões que você está considerando, achar que uma, mesmo depois de considerar essa razão, ela é mais persuasiva do que a outra, porque você volta e considera a outra razão e você vê que aquela outra razão também é suficientemente forte para não reter o assentimento. Então é como se você pudesse considerar essas diferentes razões e nenhuma delas ser forte o suficiente para se impor sobre as outras, no sentido de determinar o assentimento, né? Isso daí transmite uma imagem que parece assim mais inteligível, né, de certa maneira. E, por exemplo, às vezes essa ideia da suspensão, ela é figurada, por exemplo, tem o tal do problema do asno de Buridan, né? Como que... O Montaigne, ele trata desse problema do asno de Buridan em um outro ensaio, né? Ele diz, como agiria um burro que tivesse no meio do caminho entre uma tina de água e um monte de feno, se ele tivesse exatamente a mesma sede e a mesma fome. Esse burro, ele morreria de inanição, porque como a vontade dele de comer e de beber seria exatamente igual, ele não conseguiria se movimentar nem para um lado nem para o outro, né? Então, esse cético é um cético que perece, né? O cético é uma espécie de figuração do que é a igualdade na verdade, entre dois desejos, né? Mas que é uma imagem discutida durante a Idade Média, né? Eu já não lembro que autor que
que formula esse paradoxo do asno de Buridan, que obviamente não diz respeito, o sexto empírico aqui já estava dizendo, né, que quando se trata ali, já quando se fala da suspensão do juízo, não é uma suspensão do juízo apenas entre um pró e contra, né? Em alguns casos é isso, mas em outros casos é simplesmente... ele fala, não é uma suspensão entre a afirmativa e a negativa, necessariamente. É uma suspensão entre várias opções, às vezes, diante das quais você não encontra um indício racional para decidir. Você alguma pergunta, alguma coisa? Você ia continuar, Rodrigo? Desculpa, eu interrompi aqui de novo. Bom, porque a gente não tinha terminado de ler esse parágrafo, eu tinha. Já ia pular para o outro. Você ia ler do 191 agora, né? Sim. Tá. Eu salvei um negócio aqui. Tá, continuar. E ainda, certamente, a expressão nada é mais poderia denotar um matiz de assentimento ou negação. Nós não a utilizamos assim, senão quando a tomamos em um sentido vago ou impróprio. Bem, em lugar da forma interrogativa, seja em lugar da forma interrogativa, seja em lugar de dizer não sei a qual dessas coisas assenti ou a qual não assenti. Para nós, conta de deixar claro o que se impõe à nossa percepção. Enquanto a expressão pela qual deixamos isso claro, não temos preferência. Também é preciso dar-se conta disto, de que fazemos uso da expressão nada é mais, sem estar seguros de que ela seja absolutamente verdadeira e indubitável. Senão, referindo-nos também a ela segundo o que nos resulta, ele ficou manifesto, mas a expressão é o que nos aparece, Pai não. Deve-se igualmente saber que enunciamos a expressão não mais, sem assegurar, tá, aqui está assim, sem assegurar que ela seja ela mesma, em todos os casos, verdadeira e segura, mas de modo a falar a seu próprio respeito aquilo que nos aparece. Né? Então, é interessante essa passagem. Veja só o que ele está dizendo. Tem vários níveis aqui em que ele está usando a noção de phenomenon para se distanciar de uma pretensão de dar um sentido absoluto, né, para o que ele está dizendo. Né? Então, em primeiro lugar, quando eu digo absolutamente não, quer dizer, ele diz, isso significa eu não sei a qual dessas coisas deve se dar assentimento e a qual não se deve dar. Então, esta afirmação, que poderia ser tomada como querendo dizer, por exemplo, nada pode ser conhecido, deve ser entendida como dizendo, eu não sei se isto é o conhecimento ou se aquilo é o conhecimento. Né? Não sei se algo pode ser conhecido ou não pode ser conhecido. Não é, então, no sentido de fazer uma asserção sobre as coisas, mas no sentido dizer, né, no sentido de manifestar uma posição ou de uma interrogação, né, qual das duas coisas,
ou de afirmar subjetivamente uma incapacidade de decidir entre essas coisas. Nós manifestamos o que nos aparece, mas a forma pela qual nós nos manifestamos é menos importante. Então, quer dizer, na verdade, o filósofo, então ele tá sugerindo aqui, quer dizer, parece estar sugerindo, né, que quando o filósofo dogmático vai se ater à expressão, dizer, olha, o termo que você usou é este, e este termo tem esta consequência, em vez de ter usado aquele outro termo, a reação básica é essa, né? Olha, o que me importa é que a ideia esteja clara. Eu posso explicar isso desse jeito ou daquele. O que parece ter a ver com aquela ideia da metáfora da escada, né, do Wittgenstein, né? O que me interessa é usar a linguagem de modo a deixar claro o que eu quero dizer. Se você entende o que eu quero dizer, não me importa exatamente se eu usei esta expressão ou aquela expressão, né? Tem uma outra palavra uma outra passagem que ele vai dizer, o cético não é um tipo de filósofo que fica brigando pelas palavras, né? O que importa é usar a linguagem de um jeito a deixar claro o que foi compreendido, né? E o que é que ele está pretendendo deixar claro? Ele está pretendendo narrar essa experiência que ele supõe que os leitores podem reconstruir por sua conta, essa experiência de que ele está indicando as razões dos dogmáticos, e dado uma razão de um lado, outra razão de outro lado, ele não sabe, não parece claro que se possa decidir com relação a isso ou com relação àquilo. E depois ainda, né, ele está dizendo, mesmo quando eu estou empregando essas palavras para dizer isso, essas próprias palavras eu estou enunciando elas na medida em que elas me parecem dizer isso que eu estou pretendendo exprimir. Eu também não estou me comprometendo. Quer dizer, a linguagem, ela é como se ela tivesse vamos dizer, ela tem uma significação objetiva, não é exatamente qualquer termo que pode ser usado. Mas não é pelo fato de eu estar usando as palavras que eu estou afirmando categoricamente que eu não posso estar errado no uso da expressão que eu pretendo utilizar. Também o uso da linguagem, ele é cercado desse, vamos dizer, recuo fenomênico, né? A linguagem, ele se refere à linguagem como fenômeno, quer dizer, me parece que essa expressão quer dizer isso, e a própria expressão, esta ou aquela, parece designar essa experiência da qual ele está pretendendo tratar. Agora, tem uma coisa sutil aí, da qual eu falo nesse artigo aí também, que é a seguinte, me parece, né? Eu tenho uma discordância aqui com outras leituras, por exemplo, Plínio lê isso aqui de um outro jeito, né? Ou entende essas coisas de um outro jeito. Embora o cético esteja falando do que lhe aparece, né? Isso me aparece, ou a linguagem parece manifestar isso, isso não significa exatamente esse aparecer da linguagem, ou esse parece-me que, não significa exatamente um relativismo, no sentido de que pode parecer qualquer coisa para qualquer um. Né? É como se ele estivesse dizendo assim, esta razão está sendo apresentada como sendo capaz de provar isso. Né? Eu estou tomando esta razão como levando, como não, quer dizer, quando ele está dizendo
eu não posso escolher entre isso e aquilo, ele não está querendo dizer eu pessoalmente não posso, mas você dogmático que sustenta isso pode. Né? Quer dizer, ele não está querendo dizer que essa incapacidade de escolher é só subjetiva dele, num sentido individual. Né? Por que eu acho isso? Porque ele está dizendo, nós os céticos achamos isso. Quer dizer, nós estamos de acordo, não é que nós estamos todos apenas, cada um, vamos dizer, cada um sempre podendo alegar que só pode falar daquilo que lhe aparece a si mesmo. Porque isso cria um relativismo que destrói qualquer possibilidade de você ter uma discussão racional, porque você pode sempre, em última instância, dizer, não, mas não me parece isso, te parece aquilo. Quer dizer, é uma coisa mais complicada, né? E eu acho que é aí que reside o aspecto difícil, né, da coisa. É isso, é que ele está pretendendo apresentar uma posição filosófica de acordo com a qual essas frases têm esse significado, essas razões, de fato, quer dizer, não é porque, ele não está querendo dizer que ele não entendeu o significado dessas razões dadas, ele está querendo dizer, não, eu entendi e estou oferecendo razões pelas quais me aparece que não tem solução, mas tal como me aparece, eu estou presumindo que essa é uma solução filosófica, que qualquer outra pessoa que se colocasse no meu lugar está na posição ou de aceitar essas razões que eu estou dando ou de oferecer uma razão melhor. Né? Porque se não for isso, não é filosofia. Quer dizer, ele não está simplesmente exprimindo, acho eu, né? Um parecer-me que criaria esse tipo de relativismo, dele dizer, olha, se para você parece isso, pouco me importa, né? Para mim parece isto e acabou. Para cada um parece o que lhe parece serem as coisas e pronto. Eu vou mencionar que nessas partes que a gente vai ler, tem uns momentos que parece subjetivismo mesmo. Uhum. Embora eu sempre me lembro daquele texto do Porchat, que ele tenta mostrar como que os fenômenos não têm nada de subjetivo. É mais coisas que, tipo, ele tem a expressão, né, com a expressão, a experiência do mundo, né? Então, justamente, né, o problema todo é que a noção, o termo fenômeno, ele é um termo suficientemente vago para dar margem tanto a uma leitura subjetivista quanto a uma leitura mais nessa linha do que eu estou dizendo, né? Mas o problema é que quanto mais você vai nesta linha do que eu estou supondo que é o que está acontecendo aqui, mais próximo você fica de se comprometer com uma afirmação que pode soar como dogmática. Tá? Porque, afinal de contas, o que você está fazendo? Né? Quer dizer, se você oferece um argumento e diz, olha, por exemplo, o sexto empírico, no final das hipotiposes, ele vai dizer, eu estou entrando com questões que não estão exatamente tão claras aqui neste texto, né? Mas eu acho que isso está suposto nessa discussão sobre a linguagem cética. Né? Ele vai dizer o seguinte, por que o cético propõe, por vezes, razões que parecem pouco persuasivas? E ali dá uma explicação, né? Porque quando... Uma explicação, aliás, que parece difícil de acompanhar, né? Enfim, tem problemas ali particulares. Quando o ataque de... Os argumentos, eles têm um valor retórico, se a pessoa está persuadida por uma coisa, aquele argumento pode ser mais útil ou não. Mas se ele próprio está dizendo que ele oferece, às vezes, razões que são mais fracas ou mais fortes, isso, como é que isso pode ser entendido? Isso não deve ser entendido no sentido de dizer que tanto faz, que cada um é um critério para efetivamente determinar o que é uma razão fraca ou uma razão forte.
Quer dizer, qualquer razão é fraca ou forte subjetivamente. Não é isso que ele está dizendo nesse texto. Ele está dizendo o seguinte: eu ofereço razões fracas e razões fortes. Mas às vezes as razões fracas podem ter uma determinada utilidade. Mas não quer dizer que eu próprio não consiga diferenciar entre razões fracas e razões fortes. Mas qual é o critério, então, para diferenciar entre razões fracas e razões fortes? Bom, se você me pedir um critério, você vai me forçar a uma atitude dogmática. Mas isso não significa que, se você me der uma razão forte e uma razão que não seja tão forte, não haja uma experiência, digamos assim, pela qual nós ou bem temos essa experiência de perceber porque uma razão é forte ou não temos. Nós podemos até conversar sobre isso. Ou seja, se você supuser que qualquer razão pode ser igualmente fraca ou igualmente forte, você pode suspender o juízo com base em qualquer tipo de motivação. Um cético desse tipo, ele se torna um cético invulnerável a qualquer refutação, mas ele também não presta mais atenção à força própria de nenhuma razão, porque ele sempre está livre para dizer, olha, isso daí não me parece forte. Certo? Enquanto que, de outro lado, você pode ter um determinado tipo de filosofia que diga o seguinte, né? Quer dizer, se nós levarmos às últimas instâncias a nossa pretensão de considerar as melhores razões, não qualquer razão, mas de considerarmos as melhores razões, e pormos essas razões lado a lado, nós somos capazes de encontrar objeções que alguém capaz de pensar adequadamente nas coisas há de ser capaz de ver. Por que que essa razão não é tão forte quanto essa daqui e não é possível escolher entre elas? Certo? Mas como se nesta exibição dessas razões houvesse uma diferença entre você dizer, olha, eu vou declarar então que não se pode conhecer, né? Ou você, na verdade, está realizando uma certa experiência racional que, na verdade, em certo sentido, não pode se tornar mais precisa do que essa própria experiência, em certo sentido ela é um tanto quanto inefável, porque ela é a própria experiência da comparação entre as razões, e o que você pode fazer é apenas formular isso subjetivamente. Né? Por que você vai formular isso subjetivamente? Porque a partir do momento que você declarar que isso é uma tese filosófica, você deu o passo que você não podia dar. Entende? Não sei se eu estou sendo suficientemente claro na distinção entre essas coisas. Né? Mas eu acho que, no fundo dessa discussão, tem essa questão. Né? Assim, como é que você, ao mesmo tempo, está dizendo que você adota a linguagem como fenômeno, quer dizer, o que me aparece, mas você presume que a linguagem, quando você está conversando com alguém, é um meio pelo qual há um compartilhamento do sentido entre quem está falando e quem está ouvindo. Quer dizer, eu não posso entender, vamos dizer, esta frase, acabei de dizer esta frase para vocês. Eu posso dizer, eu só estou dizendo esta frase na medida em que me aparece que ela quer dizer uma coisa. Eu não posso entender que isso tem um valor estritamente subjetivo, no sentido de que esta frase pode significar... Quer dizer, a rigor eu não posso excluir o fato de que ela possa ser ouvida por você como significando uma outra coisa. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer apenas que eu não estou afirmando esta frase como sendo com a pretensão de que ela esteja emitindo alguma verdade definitiva. Então eu preciso, de um lado, excluir da linguagem essa pretensão de estar dizendo as coisas como elas são, sem abrir mão
por outro lado, de que este aparecer da linguagem seja um aparecer compartilhável, que não seja simplesmente subjetivo, no sentido em que cada um estaria livre para entender isso de uma maneira completamente arbitrária, digamos assim, pelo fato de não existir um critério para isso, entendeu? Bom, Luiz, deixa eu tentar narrar um pouco da minha experiência subjetiva aqui com as coisas que você está dizendo. A uma certa altura aí, né, da interpretação que você está apresentando para a gente, eu pensei, e não sei com que razão, mas me veio à mente a maneira de fazer filosofia do Sócrates, do Platão, né? Por exemplo, no Teteto, assim, né? uhum, De alguém que está levando, né, adiante uma investigação. uhum, Há uma coisa, assim, de um exercício crítico da razão pautado numa possibilidade assim de uma intersubjetividade, né? Mais ou menos nesse sentido que você está dizendo, quer dizer, eles estão ali exato. conversando, compartilhando, né, sentidos, um compreende o outro e com base não só nisso, mas nesse entendimento da linguagem, eles vão avançando naquele exercício crítico. O Claro. resultado é um resultado, pelo menos em certo sentido, cético, né? Porque não se chega a uma verdade a respeito da questão que está se investigando. Só que, assim, aí aparentemente há algo, mesmo assim, mesmo o resultado tendo sido negativo, a gente não sabe o que é o conhecimento, a gente só sabe dizer que isso não é conhecimento, que isso não é conhecimento, isso aqui também não é. Então, há uma objetividade mesmo do resultado que se alcança, né? Olha, a gente sabe que isso aqui não é conhecimento, a gente sabe que isso aqui não é também. Então, aparentemente, há por trás disso, assim, haveria algum critério dogmático, né? Por meio do qual você poderia distinguir, pelo menos, né? Negativamente, isso aqui não é verdade, por exemplo. Uhum. E aí, só que aí, se a gente aprofundasse, né, para um outro nível, né, a discussão, para o nível de, peraí, mas com base em que eu estou fazendo essa distinção entre o certo e o verdadeiro aqui, né? Eu não consigo saber o que é a verdade, mas eu consigo identificar a falsidade. Quais são os critérios? A partir do momento que você tenta levar para esse outro nível, talvez caíssemos numa nova série de problemas céticos, né? Eu não sei, eu viajei um pouquinho, né, a partir do que você estava falando, mas realmente acho complicado de se conceber mesmo, né, a maneira como é possível um cético encarar, acho que é isso que você está tentando dizer para a gente, né? Encarar essa, digamos, possibilidade de se fazer filosofia com sem cair, né, num dogmatismo de qualquer tipo, né? Eu acho que o que você diz, por exemplo, eu acho que no caso do Teeteto, é claro que em um certo sentido, ambos, tanto o Teeteto quanto o Sócrates, eles estão de acordo que eles têm diante deles a experiência de algo que é um modelo do que se pode chamar de conhecimento. O Teeteto faz geometria. Não está em questão, né? Quer dizer, se tem um determinado modelo. Quando se começa a investigar aquilo, o Montaigne tem uma
O Montaigne tem ele usa uma metáfora que eu não sei se ele tirou isso, eu acho que é de uma fonte acadêmica. Não sei se é do Cícero. Ele diz que ele se refere aos cães de Esopo, né? Que são que nem os cães que a nossa busca da verdade, ela é assim, né? Como os cães que viram uma miragem e conforme eles vão correndo atrás da miragem, a miragem vai se afastando. E aí a miragem vai para dentro do mar e quando eles vêm, eles estão sendo afogados pelas ondas, tentando alcançar essa miragem dentro do mar, né? Você de saída tem esse tipo de experiência sobre o que é o conhecimento. Mas na medida, quer dizer, claro que isso gera um paradoxo, porque isso no caso da discussão sobre o que é o conhecimento, põe essa situação radicalmente paradoxal de que se você não sabe o que é o conhecimento, isso parece destruir o objeto que você diz que supostamente você saberia o que é o conhecimento, né? Mas você vai realizando essas experiências todas. Como é que você pode dizer que algo foi ou não capaz de definir bem o que é o conhecimento? De algum modo, você tem que ter uma referência para saber se essa definição foi adequada ou não foi. Não é algo puramente arbitrário, né? Agora, quando você procura formular a incapacidade de você dizer exatamente o que são as coisas, porque você não foi capaz de chegar a uma definição adequada, você corre o risco de não conseguir exprimir a sua incapacidade de dizer isso, porque essa expressão, ela pode ser codificada como uma espécie de relativismo, que é justamente o que parece que o Sócrates está querendo evitar com a primeira definição de conhecimento, que é a definição do Protágoras, né? Quer dizer, se conhecimento for a percepção no sentido de cada um poder dizer o que lhe aparece, quais são? Porque, no fundo, né, o que é essa solução? É como se, quer dizer, de certa maneira, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que, em certo sentido, se você tomar o que o cético está dizendo como sendo cada um pode dizer o que lhe aparece, e a partir do que ele diz como sendo o que lhe aparece, ser uma espécie de critério, essa leitura está reintroduzindo o critério de uma maneira disfarçada que vai gerar um relativismo. Se o critério for o eu, o aparecer para mim, né, isso não pode ser um critério no sentido em que isso, vamos dizer assim, encobriria aquilo que se está exprimindo por meio da linguagem. Esse é um aspecto, eu não sei, um pouco paradoxal, né, do que está em jogo aqui. Quer dizer, por um lado, você não pode tratar a sua expressão como sendo... O cético recusa isso em primeiro lugar. Isso é uma manifestação do que aparece. Eu só estou alertando para esse ponto. Se isso for tratado como um subjetivismo, né, então cada um pode manifestar simplesmente o que lhe aparece, e isso passa a ser adotado como um critério, isso cria um relativismo que não parece ser o que o sexto empírico pretende fazer aqui, por mais que seja difícil exprimir isso. Por que é difícil exprimir isso? Bom, como é que você vai... Bom, ele exprime isso por meio daquela metáfora da escada, por exemplo, né? Ou então dizendo isso. O que me interessa é que a linguagem torne claro isso que eu estou querendo dizer. Eu não vou brigar por essa expressão ou por aquela.
Bom, há algo que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que cada um pode tomar esse algo como sendo o que bem entende. Né? Mas eu estou querendo manifestar a minha dificuldade em tornar isso mais claro de alguma outra forma. De alguma outra forma que possa me comprometer com uma asserção dogmática, que é o que eu estou querendo evitar. Certo? Porque, ou bem, se você vai nessa direção, né, de que tudo é uma razão possível, o ceticismo se trivializa assim terrivelmente. É uma coisa que qualquer coisa vira uma razão. Mas é isso que o sexto empírico está dizendo. Se fosse isso, você nem precisaria se ocupar de mostrar, porque com relação aos diversos temas investigados, você tem as melhores razões oferecidas pelos filósofos que poderiam ser contrapostas entre si. Né? Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Então, há um nível em que a experiência, essa experiência do fenômeno, né, ela parece que é algo nessa linha, ela é a experiência da percepção. Então, num certo sentido, é fenômeno para mim o que me aparece de acordo com as minhas representações. Eu não tenho como me referir ao que as coisas são a não ser isso. Mas quando eu estou dizendo que é fenômeno, que há um computador aqui na minha mesa, eu não estou querendo dizer isso num sentido apenas subjetivo. Eu estou dizendo que aparece a percepção para todos nós de que isso é uma coisa. Quando eu estou dizendo, a linguagem é fenômeno também, é parte do fenômeno, mas o que quer dizer isso? Bom, eu não estou querendo dizer que esta frase pode ser entendida de qualquer forma. Ela tem um conteúdo, mas tudo o que podemos fazer é compartilhar a experiência de falar a linguagem. A razão é fenômeno, em certo sentido, também, porque nós não podemos justificar o fato de que um argumento é forte ou é fraco. Quer dizer, a razão, digamos assim, como uma extensão da nossa capacidade de usar a linguagem. Nós podemos raciocinar e apresentar de um lado, nós podemos fazer a experiência de raciocinar, de usar razões de um lado, de usar razões de outro, e de ver se essas razões são efetivamente persuasivas. Né? Talvez haja razões que se imponham de um jeito que você não veja como recusar a força assertiva dessa razão. É uma experiência possível. Agora, a ideia que eu estou querendo dizer, que eu estou querendo apresentar é essa, é que o que ele parece estar querendo dizer é isso, não? O que nós podemos fazer é essa experiência de usar a linguagem para dizer essa experiência cética, de suspender o juízo, de considerar as razões. E tudo que eu posso fazer é conduzir por meio da linguagem. Parece que as expressões elas têm esse sentido. O nosso objetivo é conduzir você a perceber o que é essa experiência da qual eu estou falando. Mas não é nada místico, não é nada disso. É simplesmente dizer o seguinte: nós temos essa experiência, olhe para ela. Vocês me ouvem aí, pessoal? Sim. Não, só se eu puder contribuir um pouco, não sei se eu fujo muito aqui, eu cometo algum anacronismo aqui, mas essa discussão me lembra muito dos textos que eu estou lendo para minha pesquisa do mestrado. Estou estudando Cavell, que é um intérprete de Wittgenstein, e ele trata muito dessa questão do conhecimento, né? E o que é o conhecimento, como a gente entende o conhecimento, de certa forma. E ele é um dos poucos autores que lê o Wittgenstein não como respondendo, como superando o ceticismo, que é uma leitura bastante comum ali, né, de ler
esse esquema de critérios e as regras da linguagem como algo que resolveria o ceticismo, ele e o Kripke, eles vão ler isso como uma outra forma, eles leem isso como algo que convive com os impulsos céticos e tudo mais. Aham. Dom Cavell chega numa formulação que me parece muito pertinente aqui para o que a gente está falando no livro, no Claim of Reason, que é o livro principal dele, em que ele chega numa conclusão pelas análises de linguagem, pelos parágrafos do Wittgenstein, pela leitura de Austin e outros filósofos da linguagem, ele chega numa proposição ali de que a nossa relação com o mundo, não, ele fala isso explicitamente, nossa relação com o mundo não pode ser a do conhecimento, se nós entendemos conhecimento da forma como nós estamos entendendo há anos e séculos, que é com um caráter de certeza. Então, o Cavell meio que pega nesse ponto, ele fala, essa não pode ser a nossa relação tem que ser a de compartilhar a linguagem, porque nós compartilhamos e é isso, nós conseguimos nos entender, nós estamos aqui conversando, então há algo, e ele fala também explicitamente, há algo sim de dogmático nesse sentido, no sentido de que nós precisamos de critérios para compartilhar pensamentos e percepções, como o Luiz estava falando, mas há um limite para o que os critérios fazem, que é o limite de provar ou de ter certeza da existência das coisas. Então ele vai chegar nesse ponto, dar esse limite, e falar que a nossa relação tem que ser outra, uma relação de resposta, que é o conceito que ele vai chegar ali, ou seja, eu sei que se eu cortar um galho, o galho vai cair. Eu tenho certeza disso? Não, mas se eu corto o galho cai. Então, o mundo responde a mim. Eu sei que quando eu estou falando aqui, as pessoas me entendem, porque a gente compartilha palavras, e essa é a resposta que as pessoas me dão. O Luiz está aqui falando, ou seja, ele está entendendo que as palavras estão saindo da minha boca e querem dizer alguma coisa, né? Então, não é um caráter de certeza, mas um caráter de convívio, né? E aí ele traz a questão de volta para essa questão da linguagem, de fazer o que eu estou dizendo ser entendido. Né? Esse é o que há de dogmático, é isso. Mas, para além disso, a linguagem não faz, então o cético tem razão nesse sentido, tem razão de que há um momento em que nós não podemos atravessar. Né? Enfim, não sei se eu estou viajando Não, muito, eu mas me acho parece uma ele. discussão bem pertinente. Eu não conheço o Cavell, quer dizer, sei quem é, mas eu nunca li, assim, mas eu acho que, pelo que você disse, corresponde exatamente ao que eu estou pretendendo dizer aqui. E acho que, de fato, é possível, eventualmente, ler coisas do que o Wittgenstein está dizendo nessa direção também. Claro que o que a gente vai ter aqui, enfim, essa discussão aqui, ela é difícil de saber exatamente qual é o contexto, né? Porque ele está dando essas explicações para justificar o uso dessas expressões que são próprias da filosofia cética, né? Mas o ceticismo enquanto tal, ele vai ser esse exercício de mostrar, por meio das razões, que você efetivamente não pode ter a certeza ou o conhecimento, né? Então, sim, isso é a parte positiva pela qual você pode justificar o tipo de relação que você vai ter com a sua experiência, tendo em vista, ao mesmo tempo, né, em complementação a isso, essa prática de observar as tentativas de oferecer certeza, né? Eu acho bem próximo do que eu estou pretendendo dizer aqui. Depois, inclusive, se você puder me passar alguma referência do Cavell, eu vou ter interesse em ler isso. Né? Eu mando ali no chat o texto. Tá. Isso aí é o The Claim of Reason, que chama? Não. Isso, esses argumentos estão ali na primeira parte já, mas é o livro em que ele trata bem dessa questão explicitamente. É o Claim of Reason, isso mesmo. Okay. Vamos avançar no texto, então? Bora, então. A gente vai para o próximo capítulo, que ele fala de outra expressão sobre não afirmar nada. Aqui está da não asserção, ou em grego é periafasias.
de não falar. Em inglês está na seção também. Sobre o não afirmar nada, dissemos isto. Se se fala de afirmação no sentido duplo, um genérico e outro restrito. O sentido genérico é uma expressão que denota já seja uma afirmação, seja uma negação. Por exemplo, é de dia, não é de dia. O sentido restrito é o que denota somente afirmação, segundo o qual o significado não se chamam afirmações aos enunciados negativos. Segundo qual... tá certo. As negações não são chamadas asserções. Né? Pois bem, não afirmar nada é a ausência do que temos denominado afirmação no sentido genérico. Aqui dizíamos que se inclui tanto a afirmação como a negação, de modo que o não afirmar nada seria essa forma nossa de sentir fatos, segundo a qual dissemos que nem se estabelece nem se rechaça nada. Eu estou toda hora falando desse pathos, porque às vezes ele usa uma expressão, uma tradução diferente, né? Que em inglês está quase sempre feelings. A não asserção é um pathos que nos impede de dizer que nós, ou bem, pomos ou rejeitamos alguma coisa, ou efetivamente asseveramos que algo é o caso, ou negamos que algo é o caso. Nós não fazemos nem uma coisa, nem outra coisa. É interessante usar a expressão pathos, né? Uhum. É como se fosse uma coisa que vem ao sétimo, não se depara com essas questões. Pathos é um termo que originalmente, né, ele designa aquilo que se põe diante de você, como um obstáculo, por exemplo, né? Algo que se apresenta diante de você. E daí esse significado do que você experiencia passivamente, né? A própria palavra passivo vem de pathos, né? Algo que você com que você se defronta, algo que se impõe a você. Bom, então vamos continuar aqui no 193. E aí que está claro que tampouco tomamos o não afirmar nada como se as coisas fossem objetivamente tais que induzam forçosamente ao de não afirmar nada, não indicando que para nós, agora, no momento de expressar isso, nós opinamos assim das coisas que estamos investigando. Também deve ter-se presente isto, que dissemos que não se estabelece nem se rechaça nada acerca das coisas que sobre algo não evidente se dizem dogmaticamente. Porque as coisas que nos afetam sensitivamente e nos induzem ao sentimento, independentemente de nossa vontade, a essas sim as sentimos.
Eu vou ler aqui a tradução do francês, que está um pouco diferente. Então, é um patos que nos impede de dizer que nós ou pomos ou recusamos isso. A partir disso, fica claro que nós não adotamos tampouco a não asserção, com a ideia de que as coisas, sendo de tal modo por natureza, nos conduzem, em todos os casos, à não asserção. Mas para pôr em evidência que, no instante em que nós enunciamos essa expressão, nós estamos nessa disposição em vista do nosso objeto de investigação. Estamos dispostos dessa maneira em vista do que é o nosso objeto de investigação. É preciso também que nos lembremos de que nós dizemos que não pomos nem rejeitamos, não afirmamos nem negamos no sentido particular, nada acerca do que é dito dogmaticamente concernente às coisas obscuras, pois nós cedemos ao que nos move ao nos afetar e ao nos conduzir necessariamente ao assentimento. Certo? Então, esse conduzir necessariamente ao assentimento. Bom, isto poderia ser algo lido como apenas subjetivo, né? De outro lado, nós não dizemos nada sobre o que é de acordo com a natureza, nós só narramos o que é o nosso estado. Mas ele não está dizendo eu faço isso, ele está dizendo, nós os céticos fazemos isso. Nós os céticos, de um lado, não dizemos como as coisas são, qual é a natureza das coisas, mas nós reconhecemos que certas coisas nos movem necessariamente ao assentimento. Então, se você vai além desse nos mover nessa situação ao assentimento, é como se você tivesse a um passo de dizer, bom, nós somos movidos ao assentimento porque as coisas têm uma natureza tal para nos mover desse jeito. Não, mas isso nós não podemos fazer. Só que também nós não estamos sendo movidos por qualquer coisa. Quer dizer, esse mover necessariamente, quer dizer, ele pode ser tanto você vê uma árvore na sua frente, quanto você dizer 2 mais 3 é igual a 5, bom, como eu posso recusar que 2 mais 3 é igual a 5? Nós somos necessariamente movidos ao assentimento. Bom, então acho que já dá para continuar para a Vamos. leitura. E como é que colocou em inglês essa parte? Tá quase a mesma coisa. Em francês está, talvez é lícito e é possível. É. Como que está aí?
sobre talvez, é possível e o pode ser. Está mais próximo no inglês, é quase a mesma coisa. Em inglês é a mesma coisa. O Montaigne também vai falar sobre isso. Ele tem um texto lá que no ensaio sobre... Já não lembro se é no ensaio sobre a arte de conversar, que ele diz que ele aprecia essas palavras que abrandam a aspereza da afirmação. Talvez, de algum modo, né? Que ele pretende sempre se exprimir como se ele tivesse expressando o seu ponto de vista, né? Talvez, pode ser, de alguma maneira. Certamente. Também não me lembro. Pode ser esse ensaio, porque ele fala muito sobre o seu estilo nesse ensaio. Não sei se é no da arte de conversar ou se é no dos coxos. Num desses dois. Os coxos. Depois eu verifico de novo. Vamos lá. Vou ler aqui. Vai lá. O de talvez, não talvez, talvez não, é possível, não é possível, pode ser e não pode ser. O tomamos no lugar de talvez, talvez sim, talvez não é. Talvez é, talvez não é. É possível que seja e é possível que não seja. E pode ser e pode não ser. De forma que, por concisão, tomamos o de não ser possível no lugar de ser possível que não seja. E o de não pode ser no lugar de pode não ser. E o de não e talvez não no lugar de talvez não seja. Eu acho que aqui ele só está precisando dos termos para retirar umas conotações dogmáticas afirmando sobre as coisas, tentando deixar claro que a possibilidade oposta também é possível. Eu acho que o sentido aqui é o seguinte, eu não sei grego aqui o suficiente, mas nas línguas antigas, né, isso está presente ainda nas línguas modernas, eu não sei se ele está usando o subjuntivo aqui nesses segundos casos aqui, mas a minha impressão é que essa tradução que ele está dando para o francês aqui quer dizer mais ou menos isso. Qual é a diferença entre é possível... Cadê aqui a frase? Peraí. Talvez, talvez não. Talvez, talvez não. Há um lugar. Talvez seja ou talvez não seja. O ser ou não ser é o modo verbal que você usa para tratar da hipótese ou do irreal. Porque eu posso dizer é possível ou não é possível de uma maneira assertiva, de uma maneira indicativa. Ou bem, eu estou asseverando que é possível, ou bem, eu estou asseverando que não é possível. Enquanto que o modo subjuntivo, ele é usado para... Eu não sei se ele está usando o subjuntivo aqui no texto, mas a impressão que eu tenho, pela maneira como está traduzido para o francês, é isso. É que é como se ele estivesse dizendo, talvez fosse assim, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Quer dizer, eu não estou me exprimindo no sentido de dizer que realmente é possível ou não é possível, né? A tradução no inglês segue essa mesma lógica, Luiz. Então, acho que é por aí mesmo. É perhaps e perhaps it is, né? Não seria esse seja, ser também. Aham. Aí, aqui, mais uma vez, nós não brigamos sobre as expressões. Podemos continuar aqui, né, Rodrigo? 195. Tá claro isso? Acho que é isso, né? Eu só estava dando uma olhada numa coisa no inglês.
Bom, uma vez mais, também não aqui discutimos pela expressão, nem nos perguntamos se as expressões indicam objetivamente isso que dizem. Apenas que, como disse, as tomamos em um sentido não muito preciso. Na realidade, está claro, supondo, que essas expressões são indicativas do não afirmar nada, não assentir em nada. De fato, o que diz talvez não, talvez sim, ou talvez é, né? Acho que em inglês está. Acho que em inglês em português a tendência é falar talvez seja, né? Talvez seja. Exato, a Isso. gente usaria o subjuntivo, né, em português. Talvez seja. Talvez seja isso, talvez seja aquilo. Talvez seja isso. Bom, o que diz a expressão talvez seja, ao não afirmar-se sobre o que é, sobre se ele é, se isto é, sustém implicitamente também o que parece contradizer a isso, o de que talvez não seja. E o mesmo vale nos restantes. Isso ele está dizendo para dizer que cada uma dessas expressões, obviamente, indica uma não asserção, né? Porque o próprio fato de você dizer talvez seja isso, já quer dizer talvez não seja, né? É simplesmente isso. Ao dizer que talvez seja, você está dizendo que, evidentemente, você está dizendo que talvez não seja, né? Senão você não usaria o talvez. Ele sempre usa ele usa mais uma vez nós usamos esses termos de uma maneira vaga. Ele traduz aqui como nós empregamos, nós não pretendemos dizer por essas expressões a natureza das coisas, nós usamos essas expressões de modo indiferente. Eu acho que é o adiáfora, né? No modo adiafórico. Pode ser vago, né? Mas ele traduz por indiferente, como querendo dizer, veja, eu posso usar talvez sim, talvez não, né? Interessa menos o significante do que o significado, né? Claro que você não chega ao significado sem o significante, mas o significante não é essencial na sua forma para que se compreenda a ideia que se está significando. E o mesmo vale para as outras expressões. Isso. Do termo epecó. A expressão talvez mais paradigmática, né, do ceticismo, sobre o suspendo juízo. Eu já ia perguntar mesmo como é que era a expressão certinho. Sabia do termo apoquece, não sabia se era um verbo e pouco. Epecó é a Epicó. primeira pessoa do singular do epoquém. Né?
que é suspender o juízo, né? Ah, só pensava que talvez fosse uma expressão que envolvesse porque é um verbo já só. É. Explicou. Então, continuando, 196. O de suspendo o juízo, o tomamos no lugar do não posso decidir a qual das coisas presentes deve dar-se crédito e a qual não se deve dar crédito. Dando a entender que as coisas nos aparecem iguais quanto à credibilidade e não credibilidade. E nem sequer asseguramos se são iguais. Somente dissemos que o modo como elas nos aparecem quando se nos oferecem. Ele explica melhor a expressão suspendo o juízo, dizendo que das duas coisas em questão não dá para assegurar qual que é mais crível que a outra, ao mesmo tempo que não quer dizer que as duas coisas são exatamente iguais, né? Equivalentes. Só que elas se mostram como equivalentes, fenomenicamente. Uhum. Então, vocês vejam, aqui esse problema ele se põe de uma maneira aguda, né? Você veja só, nesse artigo eu trato dessa questão, né? Vamos dizer o seguinte, se o objetivo do cético é atingir a ataraxia, vamos dizer que dependendo de como se entende este sendo o objetivo em si do cético, poderia parecer que, em certo sentido, estivesse justificado, em vista desse objetivo, que o que me importa é opor razões com o objetivo de ter esta experiência da suspensão, porque essa experiência me dá prazer. Então, veja só, se eu estou dizendo que a convicção ela é sempre subjetiva, o cético ele poderia ser visto aqui como uma espécie de viciado em ataraxia. Quer dizer, a sua prática filosófica, ela se destina a simplesmente fazer o possível para fazer com que qualquer produto de convicção de um lado seja oposto por um produto de convicção do outro lado. Se a convicção onde está? A convicção ela é subjetiva. Mas ela é ativa ou ela é passiva? Né? Ele tá aqui se referindo a um equilíbrio na persuasividade das razões. Bom, você não tem como precisar isso. Ao mesmo tempo, ele está aqui frisando que ele não quer emitir um juízo sobre o fato das razões serem em si persuasivas ou não persuasivas. Ele está apenas se referindo à experiência de ser persuadido ou de não ser persuadido. Mas com base em que critério? Vocês vejam como a questão é delicada, né? Porque se eu disser, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar duas coisas aqui, se essas duas coisas empatarem aqui, eu já me dou por satisfeito e não vou investigar mais nada. Já consegui aqui a minha ataraxia masturbatória aqui, a próxima vez que eu precisar eu leio de novo esses dois livros aqui e acabou. Agora, se isso é uma filosofia que pretende, quer dizer, qual é, no fundo, qual é a medida pela qual isso pode almejar ser uma posição filosófica, né, acerca de ser ou não possível suspender o seu juízo diante das alternativas disponíveis. Né? É de se supor
mesmo que a posição seja sobre o que aparece ser persuasivo ou não, é que seja uma coisa diferente você ler duas coisas e se sentir satisfeito com aquilo, ou você se apresentar como alguém que fez uma longa investigação sobre todas as filosofias, né? E você foi capaz de sistematizar esse conjunto de razões, mesmo, então, de um lado, você não vai se pronunciar de uma maneira dogmática, mas o lastro da sua suspensão do juízo é dado pela sua investigação, pela qual você, embora você não possa formular isso dogmaticamente, você levou essa experiência objetiva, entre aspas, de examinar, de acordo com os critérios pelos quais os dogmáticos pretendem que as suas proposições sejam entendidas, né? Fazendo justiça à pretensão de verdade dessas proposições, e ainda assim você se vê compelido, você se vê obrigado a não poder escolher entre os dois, a não conseguir superar, digamos assim, esse estado geral de suspensão, pelo qual alguma alternativa ali se destaca, e você, diante dessa alternativa, tendo estudado, tendo a experiência de ter feito toda essa investigação filosófica, né? E tendo feito essa investigação com a perspectiva crítica de que cada candidato tem que ser realmente testado para saber se ele é suficientemente sólido, né? Porque, por um outro lado, também, você pode se deixar levar pelo caráter aparentemente persuasivo de uma determinada filosofia, né? Entende? Então, mais um exemplo de como por trás disso está mais uma vez colocado esse problema do que significa esta apreensão subjetiva. Essas expressões parecem estar, sobretudo, preocupadas em manifestar uma recusa de que elas sejam tomadas no sentido dogmático, né? Então, isso não impede, veja só, não impede o sistema empírico de traduzir esta fórmula usual de uma maneira tal que ele entende que ela possa exprimir de uma maneira suficientemente clara para qualquer leitor o que ele está querendo dizer, né? Essa tradução que ele dá aqui. Eu não tenho meio de dizer das coisas propostas qual delas deve se achar convincente, qual não se deve achar convincente. Não é nem pela qual eu estou convencido ou não estou convencido, qual deve ser convincente, mas você vai estabelecer um critério para dizer esta daqui é absolutamente convincente, esta daqui não é absolutamente convincente? Não, ele está dizendo o seguinte, né? Fizemos uma investigação. Talvez pudéssemos apresentar alguma coisa para vocês aqui dizendo, olha, esta daqui realmente deve ser convincente. Todas elas, em alguma medida, parecem ter o seu grau de convencimento. Mas está implícito aí, né? O lastro dessa afirmação é a investigação feita e o tipo de experiência que está por trás da avaliação da persuasividade ou da falta de persuasividade que se está pretendendo reconhecer em alguma das alternativas, né? Claro que essa expressão subjetiva pode ser entendida, quer dizer, claro, não sei se é claro, né? Mas uma forma de entender isso é essa, né? Bom, basta, né? Como é impossível investigar tudo. Então vocês vejam que
essas fórmulas todas, elas têm que ser vistas em solidariedade com a parte investigativa, que é o que vai ser apresentado nos livros 2 e 3, que é onde o sexto empírico apresenta o conjunto de todas as teses que ele está examinando, dizendo, olha, estamos retratando, estamos pretendendo falar em nome de uma posição filosófica com base nisso aqui, que está nos livros 2 e 3. Isso daqui é a experiência filosófica humana, e nós, tendo investigado isso daqui, entendemos que o que a gente tem para dizer pode ser tratado como uma filosofia. Né? Para você mencionar esse negócio dele, o cético poder parecer ser um viciado em ataraxia, que às vezes ficava me parecendo que era uma tentação de suspender o juízo para ficar na ataraxia. Embora que no final dessa parte que ele fala sobre expressões céticas, eu acho que é no final dessa parte que ele fala sobre o cético tomar cuidado para não se seduzir pelo dogmatismo e perder a ataraxia, a suspensão do juízo. Achei então, curioso. aí você vai ter justamente essas duas maneiras de entender isso, né? Quer dizer, ele tem isso daqui tem a ver com uma coisa que ele disse antes, né? Que é o que o cético faz quando ele se depara com uma razão que lhe parece que ele não se sente capaz de responder. Ele pode dizer, bom, no futuro vai ser inventada uma filosofia que responde a isso, então eu não vou adotar essa razão. Agora, note mais uma vez que esse argumento que o cético oferece, dependendo de como é entendido o que ele está propondo, isso daqui poderia significar, ele poderia ter só esse argumento, e ele ser um cético de um argumento só. A cada vez que alguém apresenta uma filosofia para ele, ele diz, olha, um dia vão descobrir uma resposta para esse argumento, um dia vão descobrir uma resposta para esse argumento, um dia... É o cético teimoso, cético cabeça dura. Né? Eu acho que o que é preciso é tentar interpretar o ceticismo de um jeito que ele não se torne isso. Né? E esse é um risco que a gente corre na interpretação do ceticismo. O cético ele não faz questão de ter certeza o tempo inteiro e de suspender o juízo o tempo inteiro. Mas ele sabe que a suspensão do juízo que ele tem está lastreada na força da investigação com que ele pôde considerar realmente, né, levando às últimas consequências, digamos assim, a pretensão de adotar uma filosofia. Então você pode, ou bem, então como é que essa frase pode ser entendida? Como é que eu poderia incorrer no dogmatismo? Eu poderia encontrar uma filosofia. Como é que se interpreta uma frase como essa, né? Você pode interpretar isso assim, ó, o cético ele é um sujeito viciado em ataraxia e ele está dizendo para você, olha, você vai adotar um dogmatismo? Pode adotar, mas problema seu, dali a pouco você vai estar sofrendo por causa do seu dogmatismo. Ou ele pode estar querendo dizer uma coisa que seja mais compatível com a ideia de que o fator mais importante aí é ajustar a suspensão do juízo a uma avaliação adequada do poder da mente humana em formular uma verdade. Porque ele pode estar querendo dizer algo do tipo, olha, se acontecer com você de encontrar uma proposição que lhe pareça digna de assentimento, tudo bem, continue investigando, mas não se precipite e
adote logo esta posição como se ela fosse verdadeira. Por enquanto, se lembre do fato de que é possível que alguém vá formular uma resposta a esta. Não vá com tanta sede ao pote, né? Não se convença muito rapidamente de que isso vai ser uma solução. Bom, mas ele não está querendo dizer, eu acho, ele não está querendo dizer com isso, então essa é uma outra interpretação possível. Não faça esse movimento de uma maneira irrefletida, diante do lastro que a investigação filosófica pode dar para a ideia da suspensão do juízo. Por outro lado, abandonar a investigação também pode ser uma forma de cair num dogmatismo, né? Isso pode estar querendo o seguinte, bom, pode estar querendo dizer simplesmente que se ele parar de... Se ele resolver... como que é a fórmula ali? Se ele resolver... Se ele resolver parar de investigar, o próprio fato de parar de investigar o leva a uma espécie de adoção dogmática do ceticismo. Pode ser um ceticismo que se descola da atividade investigativa, digamos assim. Então eu acho isso, assim, eu acho que o que eu acho interessante nesses textos é que todos eles parecem sugerir que está sempre meio que... o cético está sempre correndo um risco de adotar um ceticismo dogmático, digamos assim, né? Há formas coerentes de ler esse texto que, a meu ver, não vão dar, que vão levar a essas consequências paradoxais que fazem com que não deva ser isso que o sexto empírico esteja dizendo. Quer dizer, coerentes, formas possíveis de ler esse texto, né? Que enfatizam esse subjetivismo, enfatizam essa prioridade da obtenção da ataraxia, essa ideia de um cético, ceticismo terapêutico, né, que se chama. Não que não haja uma certa ideia possível de uma terapia do dogmatismo, mas eu acho que dependendo de como isso é apresentado, isso acaba convertendo o ceticismo numa forma de dogmatismo. Seja na forma de um relativismo, que é uma outra maneira de apresentar, é um outro tipo de dogmatismo, vamos dizer assim. Quer dizer, é um irracionalismo, né, na verdade, é um dogmatismo que torna inútil o uso da razão, porque basta você ter uma razão ali que você no fundo acaba envenenando a ideia do debate filosófico. Você não precisa mais investigar, porque você tem uma razão que vai servir para você se manter na suspensão a qualquer custo, né? Quer dizer, ou a ideia de suspensão, é como se fosse o seguinte, ou a ideia de investigação ela é só formal, ou ela tem um sentido mais substancial, realmente. Vamos ler mais esse último aqui? Pode ser, acho que dá tempo ainda. Um parágrafo pequeno. Sobre o nada determino. Sobre o nada determino, dissemos isso. Cremos que determinar não é simplesmente dizer algo, senão expressar em forma de assentimento uma coisa não evidente. Porque, nesse sentido, seguramente o cético aparecerá como que não determina nada, nem sequer isso mesmo do nada determina. E é que essa expressão não é uma opinião dogmática, isto é, um assentimento a algo não evidente, senão uma expressão indicadora de nossa forma de sentir. Dessa forma,
quando o cético diz nada determino, afirma isto. Eu, nesse momento, estou em uma situação de ânimo, um patos, tal que nem estabeleço dogmaticamente nada do que cai, do que está sendo estudado, nem o rechaço. E isso afirma para dar a entender explicitamente o que a ele parece a ele aparece nas coisas que se lhe oferecem, sem se pronunciar dogmaticamente com segurança, senão relatando o que sente. Uhum. Então, o fragmento, provavelmente ele está pensando aqui nesse sentido com relação às coisas obscuras, né? No tipo de posição que ele atribui ao que seriam os filósofos acadêmicos, né? Aqueles que se pronunciam sobre as coisas como se elas fossem indeterminadas ou não fosse possível conhecer a verdade. E a passagem, curiosamente, a passagem que é reputada como sendo a referência mais antiga à filosofia do Pirro, né, que é um fragmento atribuído ao Timão, que é conhecido por meio do Eusébio de Cesareia, né, é um fragmento em que é um fragmento que apresenta a filosofia do Pirro como correspondendo a 3 momentos, e no primeiro dos momentos, então, primeiro, ele diz que as coisas são indeterminadas, depois que ele não se pronuncia sobre as coisas, e depois que isso o conduz a um estado de tranquilidade de alma. Aparentemente, de acordo com esse fragmento, da maneira... Na verdade, o Barnes e a Anas fazem uma ginástica no grego ali para tirar desse fragmento uma leitura diferente. Mas, de acordo com o Richard Bett, que tem um texto, tem um artigo, né, sobre a filosofia do Pirro, o que o Bett sustenta é que o que o texto mostra é que provavelmente, possivelmente, o próprio Pirro teria sustentado uma posição filosófica que seria mais próxima de um dogmatismo negativo do que desta posição cética que se entende pirrônica, né? Porque o Pirro, ele não, por esse fragmento pelo menos, eu não sei se conhece algum fragmento do Pirro que trate da ideia de investigação, né? Mas os filósofos céticos, em particular a partir do Enesidemo e o Sexto Empírico, por exemplo, né, que apresenta a filosofia, esta filosofia como sendo a dos os que investigam, né? Ela é primeiro apresentada como a filosofia dos que investigam, né? Os skeptikoi, e depois ele diz: nós também somos ditos pirrônicos porque entendemos que a filosofia do Pirro é a que mais se aproxima dentre as existentes daquilo que nós estamos propondo, né? Quer dizer, é o pirronismo que é subordinado à atividade de investigar, que está sendo afirmada aqui, né? Quer dizer, nós, na medida em que investigamos, temos essa posição ao longo da nossa investigação e não estamos querendo nos pronunciar sobre o fato das coisas serem ou não determinadas ou indeterminadas.
Seja lá o que isso quiser dizer, né? Queira dizer o que puder dizer, né? Dizer que as coisas são indeterminadas. De toda maneira, isso seria uma afirmação sobre o que as coisas são, né? Ou não são. Agora, afirmar que as coisas são indeterminadas, de fato, é algo como que uma espécie de porta para o relativismo também, né? Aparentemente. Porque se você diz que as coisas não são determinadas, bom, em primeiro lugar, sabe-se lá o que isso quer dizer, mas isso quer dizer que elas vão sendo determinadas na medida em que você vai pensando a respeito delas e tendo as suas posições. Você determina isso de um jeito ou de outro, cada qual determinando relativamente ao que lhe aparece, né? Mas não há, quer dizer, ao negar um critério, você diz, bom, as próprias coisas não podem resolver essa discussão. Certo? Vamos parar por aqui hoje? Ah, obrigado, viu, Pedro? Sim, podemos parar, já deu a hora. Tem mais algumas páginas sobre expressões céticas. Falta ainda quanto aqui? A gente pode fazer isso daqui da próxima vez, né? Uhum. Acho que mais um encontro, a gente... não, tem bastante coisa aí. Mas eu acho que o que vem aqui dá para a gente fazer em mais um encontro. Tem umas que ele só pressupõe um tipo de argumentação que ele já deu anteriormente nessas outras expressões. Tem os mais longos, são a todo um argumento igual se opõe um argumento igual, e as regras acerca das expressões céticas. Eu acho que tem mais material para discutir. Uhum. Mas acho que podemos deixar isso para daqui a 15 dias. 14. Beleza, então. Tá bom? Obrigadão, gente. Muito bom. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu. Finalizando o encontro de hoje. Tchau, tchau. Até mais.